Olá, senhor. Olá, senhorita. Vamos aqui nessa aula trabalhar com o conceito de trocas de calor em um calorímetro. O calorímetro, nesse caso, é uma região, nesse caso um recipiente, onde ocorrerão as trocas de calor. Esse calorímetro ele pode ser capaz de influenciar na troca de calor entre os corpos ou não. Então, depende se o calorímetro ele é ideal ou real. Como resumo, do nosso lado esquerdo eu tenho uma região fechada, no qual eu tenho dois corpos de temperaturas diferentes. A temperatura do corpo A é maior que a temperatura do corpo B. Portanto, o corpo A cede calor para o corpo B, porque ele está numa temperatura maior. Após um longo período, após um longo tempo de exposição, tanto o corpo A quanto o corpo B terão a mesma temperatura, a temperatura final, atingindo o equilíbrio térmico. Nesse caso, estamos desconsiderando trocas de calor com as paredes. Então, o nosso calorímetro ele é ideal, ele não participa das trocas de calor. Como exemplo, imagine que um corpo ele perde 20 calorias. Nesse caso, negativo, porque ele está cedendo o calor. Se ele cede essas 20 calorias, significa que o corpo B recebeu essas 20 calorias aqui. Portanto, é positivo. Se os dois corpos estão juntos nesse calorímetro ideal, significa que o calor que o A cede é o calor que o B recebe. Então, a soma algébrica desses, tanto do calor cedido por A quanto recebido por B, somando os dois, eu tenho igual a zero. E isso vale para o caso de 1, 2, 3, 4, 5, independente do número de corpos. A soma total será igual a zero. Assim, o calorímetro, como eu disse anteriormente, é o dispositivo onde vai ocorrer as trocas de calor. Um outro exemplo, no nosso lado esquerdo, eu tenho água a uma temperatura de 30 graus Celsius e essa região fechada é o calorímetro. Eu vou adicionar a essa água um corpo a 160 graus Celsius. Que corpo é esse? Nesse caso, um metal. Se eu considerar que a quantidade de água é de 28 gramas e a quantidade de material é de 20 gramas, qual será a temperatura final que esses dois corpos vão atingir no equilíbrio? Para tal, eu tenho que o calor específico da água é 1 caloria por grama graus Celsius. E o calor específico desse metal é de 0,056 caloria por grama graus Celsius. Assim, eu vou falar que a quantidade de calor cedida ou absorvida pela água mais a cedida ou absorvida pelo metal, a soma total vai ser igual a zero, porque eu estou considerando que o calorímetro ele não participa, ele não troca calor nem com a água e nem com o metal. A quantidade de calor, como não ocorre mudança de fase, é dado pelo calor sensível. A massa de água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura. Nesse caso, a temperatura final menos a temperatura inicial da água. Mais a massa do metal vezes o calor específico do metal vezes a variação de temperatura. Também, temperatura final menos a temperatura inicial. Essa temperatura inicial é do metal e essa temperatura inicial é da água. Substituindo os dados, 28 é a massa, 28 gramas a massa da água, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura, a temperatura final, quando atinge o equilíbrio que nós queremos determinar, menos a temperatura inicial da água, 30, mais a massa do metal, 20 gramas, vezes o seu calor específico, vezes a variação de temperatura. Temperatura final queremos determinar, menos 160 graus, que é a temperatura inicial do metal. Somando esses dois calor, tem que ser igual a zero. Bom, aplicando a distributiva em cada termo, nós temos essa expressão. 28 TF menos 840 mais 1,12 TF menos 172,2. Juntando os termos semelhantes, nesse caso 28 TF mais 1,12 TF, 29,12 TF. TF, temperatura final. Menos 840 menos 179,2,
1019,2. Portanto, a temperatura final, a temperatura que esses dois corpos vão atingir após um longo período de exposição, essa temperatura final será de 35 graus Celsius.